Boa tarde. Boa tarde a todos. E bem-vindos. Ora então, muito boa tarde a todas as pessoas que estão a entrar. Vamos entrar em direto. Olá! Vamos entrar em direto agora com o Dr. Tiago Duarte, que é médico psiquiatra e é especialista na área que vamos falar hoje, que é em perturbações do comportamento alimentar. E vamos entrar então em direto com o Tiago. Vou convidar. Acho que o Tiago já está por aí, por isso vamos esperar. Aqui está ele. Alô? Alô! Boa Como tarde. está? Boa tarde. Ok, está a dar bem, não está? Tá. Sim. Está. Ok. E Boa. desse lado, estão a ouvir-nos bem? Está tudo certo? Se houver alguma coisa errada, agradeço que deixem aqui o vosso comentário, que é para mudarmos a rede ou qualquer coisa assim. Às vezes há problemas desse tipo. E como eu estava aqui a dizer às pessoas que estão a entrar, que hoje vamos falar das doenças do comportamento alimentar, não é, Tiago? Tal e qual. Que é uma área que não é assim muito falada. Portanto, fala-se muito de nutrição. Sim. Costumas partilhar várias coisas nesse sentido. Uhum. E fala-se muito de dietas, muitas coisas, mas nunca se fala quando isso se transforma numa doença, não é? Uhum. Que é depois o que eu vejo no hospital. Portanto, que é o lado oposto e o lado negro dessa parte das dietas. Se calhar posso começar por explicar um bocadinho o que é uma doença de comportamento alimentar. Ou Claro. seja, ter dietas ou ter alguma relação com a comida de uma forma ou de outra não tem necessariamente que ser uma doença. Torna-se uma doença quando prejudica a vida da pessoa, do próprio ou terceiros, e tem um impacto no seu funcionamento. Uma pessoa que tem excesso de peso e opta por perder peso, uma pessoa que pesa 130 quilos e que passa Uhum. a pesar 80 quilos, é salutar essa perda de peso, porque melhora a qualidade de vida dela. Uma pessoa que tenha Claro. 52 quilos e perca 20 quilos e passa a ficar com 32 quilos, aí estamos a falar de uma doença. Portanto, entra num quadro de anorexia. E, portanto, são doenças caracterizadas por alterações na relação que a pessoa tem com a comida ou com o próprio corpo, e que têm um impacto pervasivo na vida deles e, portanto, toda a vida se centra ao redor da comida. As mais conhecidas, habitualmente, são a anorexia, a bulimia nervosa e o binge eating. Portanto, são essas as três principais. Não sei se também tens assim alguma... Tu Dizes. disseste durante toda a vida, ou pode acontecer de repente? É mesmo durante toda a vida ou pode começar a acontecer em É. determinada fase? Não, pode começar em qualquer altura da vida. É mais comum, todas elas, mas sobretudo a anorexia nervosa, é mais comum em fases de adolescência portanto, ali em fases de transição de início da puberdade. Portanto, habitualmente há Uhum. dois picos. Entre os 12 e 13 anos é comum surgir, ou então mais tarde, quando as pessoas têm 30, 29, 30, pode, sobretudo nas mulheres, pode haver um novo pico. São todas elas muito mais prevalentes no sexo feminino do que no sexo masculino. Sim. Com proporções de 10 para 1. Portanto, por cada 10 mulheres que têm uma anorexia, há um homem que tem anorexia. Uhum. Uma coisa tão importante é que parece que estas doenças começaram a aumentar agora com as redes sociais e com as pessoas porem fotos, etc. Mas, de facto, não aumentaram tanto assim. No sentido em que isto já é descrito desde 1694. Foi a primeira vez que se fez a descrição de uma anorexia nervosa. E a descrição que se fazia na altura é igualzinha à doença que nós vemos nos dias de hoje. O que significa Uhum. hoje é que as pessoas estão mais atentas a isto. E a anorexia não passa despercebida. As pessoas começam a notar-se os ossos, o cabelo a cair, etc. As pessoas reparam e levam mais rápido a atenção dos médicos. E, portanto, isso também é o lado bom das pessoas estarem mais atentas e de se fazer estas divulgações e das pessoas terem acesso a isso. Uhum. O que acontece é, portanto, falando aqui um bocadinho concretamente da anorexia nervosa, quase sempre começa por ser uma dieta. A pessoa pesava, habitualmente até tem um excesso de peso, teria um IMC, o IMC que é o índice de massa corporal, que é o peso em proporção com a altura, e o expectável é estar entre os 20 e os 25. 18,5 e os 25, dependendo da idade das pessoas. E o que significa é que as pessoas, eventualmente, até têm um peso normal ou um excesso de peso, mas começam a perder peso de forma autoinduzida. Portanto, a pessoa decide perder peso, não começa a perder peso porque sim, decide perder peso, até quer fazer uma dieta, acha que se baixar de peso as pessoas vão estar mais, vão ser ou mais amigas dela, ou vai estar mais enturmada num grupo, ou assim. E o peso começa a reduzir, a reduzir, a reduzir, e a essa altura a pessoa perde o controle e passa de uma mera dieta para uma redução drástica no peso. E isto depois tem efeitos secundários. Portanto,
seja, para emagrecer tem que ter um peso inferior a 15% do peso normal, ou seja, um IMC abaixo de 7,5, que seria habitualmente ter 40 e poucos quilos, 32 quilos, 35 quilos, numa rapariga com 14, 15 anos e uma altura de 1,50 m e poucos, 1,60 m e poucos. Portanto, o peso vai reduzindo, o peso é autoinduzido, a pessoa quer perder peso, Sim. ao contrário, por exemplo, de um cancro. Se a pessoa tiver um cancro e começar a perder peso por causa do cancro, ela não quer perder peso. Mas aqui Exato. quer. Portanto, é autoinduzida, a pessoa faz questão de perder peso. E tem uma alteração da imagem corporal. Ela começa a perder peso, mas olha só ao espelho e diz: epá, não, eu sou gorda. E nós dizemos: não, mas tens um peso baixo. E ela diz: não, mas eu sou gorda. Aí é Tenho que esse peso. começa a entrar um bocado difícil, é difícil entender para quem está de fora, não é? Para É, quem é. realmente não percebe como é que aquela pessoa não vê aquilo. Sim, sim. E por isso é que depois chama a atenção e geralmente trazem à psiquiatria. Mas muitas vezes decorre 1 ano, 2 anos até os pais levarem a rapariga ou o rapaz à consulta porque acham que está só numa passar uma fase, ou anda só mais tristonha, etc. Quando na verdade não é só isso que acontece, de facto. E, portanto, o que depois começa também, além de haver este terror da gordura, a pessoa tem muito medo de ter excesso de peso, tem muita vergonha do próprio peso, do próprio corpo, e não é de uma zona específica do corpo, que isso seria uma perturbação dismórfica corporal, a pessoa não está especificamente do nariz, ou especificamente das orelhas, não. Uhum. É do corpo no geral. E concentra-se naquilo que consegue mudar, que é o peso. Começa a perder peso, a perder peso, a perder peso, a perder peso. E isto traz uma coisa que são alterações secundárias. A pessoa pode deixar, além das raparigas, de ter menstruação. Isto é um indicativo de que o corpo está abaixo dos 20%. Imaginemos um telemóvel, quando entra em modo poupança de energia e começa a desligar funções, o corpo Uhum. desliga a menstruação. Diz: eu já não tenho energia sequer para ter menstruação. Nem Yeah. para ter cabelo, Yeah. nem para ter unhas, nem para ter os dentes fortes. E portanto começam os dentes a ficar mais fracos, as unhas, os pelos começam a cair, e até pode atrasar a puberdade. E a rapariga não atingir a altura que era suposto para ela, portanto, que estava pré-definida. Ou ter fraturas ósseas ou assim. Pronto. Não que isto coloque de parte fazer-se uma promoção de uma vida saudável, porque isto não é saudável. Isto é quando a pessoa não consegue fazer uma dieta e segue por aí abaixo com o peso a descer até um volume muito grave. Ok? Não sei se tem assim alguma experiência com anorexia ou só sabes de alguém que tenha tido. Se eu conheço pessoalmente, Sim. Ou se alguma acho, vez contactaste com este tipo de doenças. acho que não conheço, se calhar conheci, mas agora não me estou a lembrar. Ou acho que sim, na escola, se calhar quando éramos mais novos, acho que sim. Alguém que tinha tido, acho que no Mas há liceu. quase sempre, há, tipo em cada escola secundária se calhar há uma rapariga, duas raparigas, portanto a prevalência não é assim tão grande, apesar de tudo, é uma doença Uhum. com pouca prevalência. O que é que significa? Depois há duas maneiras, as pessoas têm pouco peso. Portanto, a Sim. anorexia restritiva e purgativa. Há os que restringem, não comem nada. Nada, 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 nada. Durante um dia inteiro são capazes de comer uma uva ou uma fatiazinha de maçã no dia inteiro. E outros que não conseguem ter este rigor e até comem alguma coisa, mas depois induzem o vómito. Uhum. Vão para a casa de banho vomitar no final das refeições, ou então, não induzindo o vómito, tomam laxantes para ir à casa de banho, fazem muito exercício físico, muitas flexões, muitas abdominais, levantam-se às 3 da manhã quando ninguém está a ver e ficam a fazer flexões ou abdominais para perder peso. Portanto, há aqui de facto um risco associado a estas doenças. Pronto. Depois, como é óbvio, tem tratamento, também já irei explicar mais ou menos o tratamento. Mas, portanto, a anorexia é um pouco isto. Perder muito peso, Sim. a pessoa achar que tem um peso normal e que os outros é que têm ideias e que qual é o mal de eu ter 33 quilos com 15 anos de idade, não é? Por outro lado, a bulimia nervosa é uma doença um bocadinho diferente. Ou seja, é uma doença mais recente em termos de diagnóstico. Foi a primeira vez descrita há 20 anos atrás, foi em 1979, Uhum. por um psiquiatra que achou que nem todas as anoréticas tinham baixo peso. E começou a perguntar a algumas delas o que é que elas faziam. Então eram pessoas que têm habitualmente um peso normal, mas comem muito, 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 e depois vão induzir o vómito para manter Uhum. o peso. Ok. Ou seja, são pessoas que até, é muito típico, vão ao ginásio de manhã, todos os dias, fazem imenso ginásio, não comem nada durante a manhã, vão trabalhar, comem só uma torradinha, à meia da tarde comem só, sei lá, um bocado de queijo coalho, e Uhum. chegam às 10 da noite, estão cheias de fome, e mandam vir 4 menus do McDonald's do Uber Eats, e comem aquilo tudo. Depois chegam super culpados e vão vomitar. Uhum. E esta doença é mais prevalente e passa mais despercebida, porque olhas para a pessoa, ela é super saudável, vai ao ginásio todos os dias, tem uma alimentação saudável, o que é que ela faz às escondidas, não é? Isto tem um enorme impacto para essas pessoas. Sim, há
há pessoas, não sei se, lá está, não sei se têm essa doença já diagnosticada, lá está, mas eu conheço pessoas que comem, eu acho que isso já não é bem doença, mas comem de Sim, uma maneira assim, completamente sem consciência qualquer tipo de alimento. Não é propriamente o hambúrguer do McDonald's, até às vezes são alimentos considerados bastante nutritivos e saudáveis, não é? sim. Mas comem em grandes quantidades para Isso é o satisfazer. binge eating, que é o Uhum, mais prevalente de todos. Ou seja, eu estou a ir assim por ordem do que é mais. uhum, Portanto, a anorexia é o que se vê logo. Pá, a pessoa tem, claro, vê-se os ossos, não é? Portanto, claro. a pessoa passa num corredor e as pessoas reparam. Depois vem a bulimia nervosa, que é mais fácil também de esconder e a Uhum, pessoa habitualmente até tem um peso normal. Portanto, de facto, passa meio despercebida. Depois há o binge eating. Ou seja, ao contrário da bulimia, no binge eating as pessoas comem, 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 mas não vomitam. E como não vomitam, aumentam de peso. E habitualmente são obesas, ou têm obesidade mórbida, ou excesso de peso. E usam muitas vezes a comida como forma de lidar com os sentimentos, de sim, certa maneira. Ou seja, sim. vêm chateados do trabalho, chegam a casa, comem 2 pacotes de bolachas, mais 2 litros de Coca-Cola, mais uma salada inteira que daria para uma semana, comem tudo num momento só. Portanto, comem muito, 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 em 20, 30 minutos, num curto espaço de tempo, com uma perda de controle imensa, depois ficam a sentir super culpados porque perderam o controle e queriam manter um peso baixo, mas não conseguem. Uhum. E muitas vezes acontece porquê? Porque não comem alimentos nutritivos ao longo do dia. Portanto, restringem durante o dia. Exatamente. Ai, não, eu só como saudável. Eu de manhã só Sim, como uma torradinha e uma fruta. E a meio do ao almoço também só como uma sandes. Não conseguem. E chegam às yeah, 5 da tarde, estão chateados do claro, trabalho, ou da escola, ou etc. E comem muito. Pronto. E claro. são as pessoas que muitas vezes comem assim alimentos em forma desmesurada. E cada vez mais tem vindo a ser um diagnóstico. Estes 2 diagnósticos, a bulimia e o binge eating, ainda têm poucos estudos, porque a bulimia não era sequer um diagnóstico classificável até 1980, portanto é uma coisa muito recente, ao contrário da anorexia, tem 500 anos de descrições. Um que também ainda não é um diagnóstico, mas se calhar isso já poderás até também já ter percebido, é uma coisa que se chama ortorexia, Sim, que ainda não é um diagnóstico, não se pode diagnosticar, mas são as sim. pessoas que têm uma enorme pressão interna para fazer desporto, não conseguem não fazer desporto, não conseguem não comer comida saudável, não comem uma sobremesa, não comem um bocadinho de açúcar processado, É, estão super conscienciosas com isso e isso também lhes causa sofrimento, não é? sim. Sim, essa e as que tu falaste, tinha conhecimento. O que acontece é que se calhar conheço mais pessoas neste momento que sofrem de ortorexia do que das outras. Sim, Tal e qual. apesar, lá está, ainda não haver estudos E ou como não é um tentativas. diagnóstico, tu não podes fazer um estudo se Claro, não houver um diagnóstico que seja codificável. claro, claro. Neste momento é considerada uma perturbação do comportamento alimentar, sem outra especificação, porque nós não podemos Uhum, especificar, e por isso fica assim num uhum. saco grande de doenças não específicas, mas que também causam sofrimento às pessoas, e portanto provavelmente virá a ser um diagnóstico nos próximos anos, e assim tem aumentado com as redes sociais, porque há uma Sim, imensa pressão para ter uma vida saudável, para fazer muito desporto, para não sermos descontrolados, e portanto nem todas as pessoas conseguem muitas vezes fazer isso, mas a muito custo. A muito custo. sim, porque também acho que, claro, a maneira como se vê a vida saudável nas redes acaba por ser bastante superficial, porque tu aquilo que Uhum. vês à primeira vista é corpos musculados, comidas atrativas, não é? Com Tal e qual, cores, tal e mas depois parece que quem passa por aí, quem passa pelas redes, parece que tem que fazer uma investigação, lá está, tem que adentrar-se para perceber que, nos perfis corretos, para perceber que a vida saudável realmente não é só isso, não é? tal e Aliás, qual. não é isso muitas vezes. Tal e qual, tal e qual. E é possível teres, de facto, um perfil de Instagram, um feed, pôr fotos, demonstrares uma vida muito saudável e durante o dia só comes coisas saudáveis, etc. E depois à noite mandas vir o barito e não dizes a ninguém. Uhum. E ninguém sabe isso. Portanto, só vê as comidas saudáveis que tu comeste, o ginásio onde se foi. E, Claro, portanto, claro, isto passa exatamente. ao lado. E a pessoa até tem um peso normal. E nós dizemos, pois, não Pois, se faz nada. A questão é, isto causa um sofrimento interno enorme. A pessoa não conseguir controlar o seu impulso alimentar. Não é? Quer dizer, é de um sofrimento atroz. A pessoa fica descontrolada, come muito, 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 e depois também não consegue resistir a não ter o comportamento compensatório, que é ir vomitar, que é uma experiência muito visceral, não é? Portanto, há pessoas que chegam a vomitar 3 vezes por dia, após as 3 refeições principais.
É uma Uhum. coisa mesmo que causa muito sofrimento. E Pois, isso tem muitos riscos, não é? pois claro. Cardíacos, renais, dá cabo dos mal dos dentes, dá cabo da parte de trás das articulações. E, portanto, tem um grande impacto nas pessoas. Claro que depois, como é que é o tratamento? E, portanto, aqui também balizando um pouco, o tratamento passa por um acompanhamento psicoterapêutico, Uhum. eventualmente medicação e obrigatoriamente um plano alimentar. Ou seja, a parte psicoterapêutica é um bocadinho para desconstruir esta ideia de que a nossa autoestima tem que estar diretamente relacionada com o nosso peso. Não tem. Nós não sabemos o peso das pessoas que andam na rua. Nós vemos uma pessoa e não fazemos a mínima ideia se pesa 70 quilos, 80 ou 45. Temos uma vaga ideia, mas não temos Uhum. uma ideia concreta. Tal como as pessoas também não têm de nós. Portanto, a percepção das outras pessoas não depende do nosso peso. Uhum. E estas pessoas têm isto. Ou seja, se eu pesar 49,8, sou uma pessoa válida, que merece o amor das outras pessoas, etc. Se eu pesar 50,1, não sou digno ou digna de amor. Ou de que as pessoas gostem de mim. Sou um falhado ou uma falhada porque não consigo ter o controle para estar abaixo de 50 quilos. É uma coisa assim muito rígida. Portanto, passa um bocadinho por quebrar estas ideias que as pessoas têm. Tu ouves isso em Posterior, consulta, suponho. isto faz em consulta. Isto é o que se faz nas Não, consultas de... sim, mas tu ouves isso em consulta. As Eu pessoas ouço isto dizem. em consulta e faço isto em consulta, tal e qual. Uhum. Muitas vezes é necessário tratar também com alguns medicamentos, nomeadamente antidepressivos ou antipsicóticos. Antipsicóticos quando há esta ideia de que eu tenho excesso de peso, sou obesa, e na verdade o que os factos nos dizem é que a pessoa tem um déficit de peso, não é? Portanto, não Pois. pode estar obesa. Portanto, quando há esta incongruência, porque ao darmos estes medicamentos, eles diminuem o metabolismo, a pessoa fica mais parada, mais calma e consegue acatar a terceira parte, e uma das mais importantes, que é o plano alimentar. E Uhum. por outro lado, muitas vezes, estes quadros também são quadros depressivos, em que a pessoa, como já estava deprimida, começou a alimentar-se pior, começou a perder apetite, reparou que o peso baixou e depois pensou: eu sempre quis perder peso, agora até estou a perder peso, se calhar isto pode ser uma coisa boa para mim. E depois não consegue retomar o peso e opta por não comer e entra num quadro de anorexia. Ok? Uhum. O plano alimentar, que é fundamental e é feito sempre com um nutricionista, uh, pressupõe que haja várias refeições ao longo do dia, que não haja períodos de fome, porque uma das coisas que acontece, e até posso aqui dar uma pequena explicação paralela, na bulimia e no binge eating, em que há esses episódios em que a pessoa come muito, 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 é um mecanismo um bocadinho evolutivo. Quando nós éramos, portanto, nós somos descendentes dos nómadas, e os nómadas que Sim, se safaram foram os que é deram verdade. origem a nós. E houve outros que morreram. E os que Yeah. morreram eram aqueles que, quando viam uma árvore cheia de bagos ou cheia de laranjas, não as comiam todas, comiam só duas ou três Exato. laranjas. Os que se Uhum. safaram eram os que comiam as laranjas todas. Porque no dia seguinte, ou seja, havia várias tribos, havia uma árvore, a primeira tribo chegava lá, tirava as laranjas todas e sobrevivia. E como não havia Claro. frigoríficos, tinham que comer tudo. Exato. O que é que acontece? Neste momento nós temos frigoríficos em casa, portanto estamos cheios de comida em todo o lado. Sim, E exatamente. portanto, quando Exato. estamos com muita fome, muita fome, muita fome, não conseguimos discernir o que é que vamos comer. Por isso é que não se vai ao supermercado com fome, porque acaba-se a trazer chocolates. Não se traz uvas, não é? Ou melão, traz chocolates e pão e bolachas, coisas que nos vão saciar rapidamente. Se calhar às vezes até abrem as caixas e estão a comer antes de pagar, porque estão cheios de fome as pessoas. Pronto. E o importante do plano alimentar é evitar períodos de fome em que baixa muito o discernimento e a pessoa perde o controle na decisão do que é que quer comer. Sim, essa é Então uma tem que estar técnica alimentos ao longo muito do dia. eficaz. Tal e Sim. qual. Portanto, estás comida ao longo do dia. Uhum. No quadro da anorexia, em que as pessoas estão a comer uma uva por dia, tem que se começar devagarinho. Portanto, começa-se por 2 colheres de arroz a cada refeição, coisas assim muito básicas. E tem que ser um plano alimentar feito por alguém com experiência nesta área. Não pode ser um nutricionista de ginásio, salvo seja, em que está habituado a Claro. fazer dietas, etc. Não, tem que ter experiência Sim, com sim, isto. quanto mais especialista for na área, melhor, de certeza, não é? Sim, e tenha visto mais pessoas e tenha cuidado Claro. para também não se cair no lado oposto. Não é? Exato. Há aqui uma pergunta também sobre se os Sim. distúrbios alimentares são mais relacionados com traumas da infância ou com uma disposição genética. Geralmente há uma predisposição genética, ou seja, é habitual as pessoas com anorexia terem familiares com dificuldade em lidar com os alimentos, ou com excesso de peso, ou por outro lado, quadros de anorexia. É comum as pessoas com anorexia terem depois uma filha ou um filho com anorexia. É um bocadinho difícil de distinguir se isto é só uma consequência genética ou também tem a ver com a forma como os pais se relacionavam com a comida e como alimentavam o miúdo. É comum uma mãe anorética, mais tarde ter um filho
e dizer-lhe, olha, não comas isso, vais ficar gorda. Já viste o que é se fores gorda, se fores a mais gorda da turma, etc. E uma miúda que sentiste e que não consegue emagrecer, acabar a ter um binge eating, a comer muito e a ficar com excesso de peso. É, Eu fico-se sim. muito culpada. Ou até acaba por simplesmente ter complexos quando se for Sim, pode ser um adulta. comentário sim, sim, ou começar isto por ter comentários ou bullying ou alguma coisa assim do género, ou até mais tarde vir a ter complexo de ter sempre muito medo, não pede sobremesa, Pois é. não mete açúcar em nada, quer dizer, portanto, ser muito rígido. E o que é importante, ou o que faz o risco, é a rigidez. Claro que uma pessoa pode um dia inteiro, se não houver mais comida, comer uma uva, mas à noite come uma refeição como deve ser. Portanto, a rigidez é que não pode existir. Uhum. Isso é que não é saudável, não é? E Normal, corre depois ter exato, nestes quadros. exato. Normalmente uma pessoa que padece dessas doenças, a anorexia é óbvio que não se apercebe disso, não é? Mas da bulimia e do binge, As pessoas acho que apercebem-se. E por isso é que cada vez se faz mais divulgação para as pessoas procurarem ajuda, porque há tratamentos com psicoterapia, com fármacos. Também há um fármaco que é a fluoxina que se dá nos quadros de bulimia e nos quadros de binge eating, que diminui muito a impulsividade, porque há um momento que é o, entre aspas, que se lixe. A pessoa esteve o dia todo a conseguir aguentar sem comer, sim. come a primeira bolacha e depois diz que se lixe. E come um pacote inteiro. E esses medicamentos diminuem a probabilidade de haver um que se lixe, de haver um momento em que a pessoa diz, Sim. pronto, azar. E, portanto, são bons porque diminuem a impulsividade e dão à pessoa uma sensação de controle e um aumento do bem-estar. Não é? E achas que estou eu aqui a pensar na questão da ortorexia? Tu achas que o facto da pessoa pensar agora estou bem, imagina que está numa fase boa, não é? Em que está a controlar a comida, que está a ter uma relação um bocadinho mais pacífica com a comida, e agora que estou bem, vou-me desculpar aqui e vou atacar o que tenho na cozinha. Sim. Sim, achas que isso poderia ser um sinal para que essa pessoa Pode haver, ou seja, tenha esse se a problema? pessoa. Sim, ou seja, o que tu tens de fazer é, óbvio que a comida é das coisas mais importantes também. Quer dizer, a maior parte dos medicamentos foram derivados de coisas que existem na natureza, de comida, de raízes, de sementes, de bagos, de outras coisas, depois foram modificados e alguns também são sintéticos. Portanto, claro que o que nós comemos é importantíssimo. E deve-se comer uma alimentação variada, e deve-se comer a dieta mediterrânica, rica em hidratos de carbono e lípidos não saturados, etc. Portanto, isso é Sim. importante. O problema é quando aquilo se torna rígido. Portanto, a Uhum. pessoa odeia peixe, odeia brócolos, passa a vida a ter que comer aquilo porque sabe que tem que ter pouco peso, porque é uma coisa valorizada pelas outras pessoas, e vive nesta rigidez. Portanto, esta rigidez não é quem a pessoa é. É uma rigidez que é autoimposta, mas por E uma imposto aos ideia, outros também, não é? Às é vezes. imposta pelos outros, mas a pessoa decide comer só os vegetais, não é? Como maneira de perder peso. Como é óbvio, isso é uma coisa forçada, é impossível aguentar isto 40 anos, 50 anos. E há fatores, ou seja, que podem precipitar isto, ou seja, um trabalho mais complicado, um período de maior stress em casa, uma discussão, um período de ruptura afetiva, um divórcio, um estado de guerra como existe agora, não é? Portanto, na Ucrânia, ou uma pandemia, isto aconteceu muito na pandemia, as pessoas andavam a aguentar-se muito bem, ir ao ginásio, não sei o quê, fechou tudo, estão em casa, manda vir o Uber Eats e vou comer coisas gordas. E ninguém tem que saber porque eu estou em casa e ninguém vai ver. Eu vou continuar por fotos do verão e as pessoas acham que está tudo incrível e eu estou a comer pessimamente mal e a sentir-me miserável. E, portanto, é esse controlo, sobretudo, a palavra é a rigidez. Se for tudo muito rígido, não é saudável. Nem para um lado, nem para o outro. Não é? Portanto, a Exato. ideia é irmos educando a gostar das diversas comidas, das diversas coisas que existem, e não sermos rígidos. Se hoje apetece à pessoa uma mousse de chocolate, come uma mousse de chocolate, e amanhã, se for preciso, come arroz, e depois daqui a 2 dias come só uns bagos. Portanto, mas que isso não seja impositivo. Ah, não, hoje posso comer, sei lá, 2 sobremesas porque já sei que amanhã não tomo um pequeno almoço. Isso não faz sentido, é suposto tomar um pequeno almoço. Exato. Não é? Mas isto existe. E é aí que se atravessa a fronteira para o patológico, para a Ok. doença. Não está assim tão longe, não é? Não está assim tão longe. A diferença é só, às vezes, a intensidade e o impacto. A pessoa decidir, pá, agora não, eu decidi que não tomo nem pequeno almoço, nem almoço. Não, isto não é saudável. Yeah. Não é? Não, de todo. Eu agora estou a pensar quais são
os pontos mais de alarme para uma pessoa que Pontos de tem alarme. Então, olha, ter começar, há pontos óbvios, a pessoa começar a desmaiar, não é? Ou, em termos físicos, desmaiar, sentir-se mais fraca, reparar que a pessoa está sempre a fazer exercício físico. Uma coisa que se vê muito na sala de espera de consultas desta especialidade é que as pessoas estão à espera em pé, porque se sentarem perdem calorias. Portanto, estão em pé que é para gastar calorias. Portanto, a pessoa nunca se senta, está sempre em pé. sério. Estar atento a isso. Estão sempre em pé, direitinhos, ou a mexer os pés para um lado e para o outro, ou dar-se em voltas para um lado e para o outro. Portanto, há sempre esta necessidade de fazer estas coisas. E depois, como também sinais de alarme, é a pessoa a perceber-se que uma amiga deixou de vir aos jantares porque é um jantar e, portanto, ou chega ao jantar e diz, não, eu já jantei em casa, ou recusa sair a um casamento, ou seja, tudo, porque depois a pessoa começa a evitar as coisas que não consegue controlar. E, portanto, Sim, começa a claro. isolar-se, deixa de estar com os Aham. amigos, fica sempre em casa, não sai fora, não vai a almoços, não vai a aniversários, e, portanto, está sempre isolada sobre si mesmo. Portanto, muitas vezes depois entra em quadros depressivos. E, na verdade, quando chegam à consulta, muitas vezes já são medicados porque têm um quadro depressivo sobreposto a este quadro de anorexia ou de uma bulimia, porque se isolaram toda a gente para não comer. E aquilo que Sim, até era uma ideia do género. Eu tinha 78 quilos e queria emagrecer para os 60, porque as pessoas iam ser mais minhas amigas, etc. Passou para o lado oposto. Eu tenho que estar em casa a não comer, mas as pessoas deixaram de ser minhas amigas porque eu não estou com elas. Nunca, não é? uhum. Por medo Uhum. de perder peso. Havia Sim, aqui isso uma é. pergunta, mas eu não consigo abrir. Que é qualquer O coisa quê? que... Havia aqui uma pergunta, mas eu não consigo voltar para trás. Está aqui, a Alexandra diz, culturalmente também somos muito conservadores em padrões alimentares. Também acontece que quem se queira alimentar de forma mais saudável tem um grande estigma e pressão social para repetir 3 vezes. Sim, em Sim, Portugal, sobretudo, ou seja, um dos pratos, não é típico, mas um dos pratos mais comuns em Portugal é o bitoque. O bitoque tem 2 hidratos de carbono, tem batatas fritas e tem arroz, não é? sim, Não faz sim. muito sentido. Ou cozida à portuguesa, que tem arroz mais batata cozida, não é? Quer dizer, de Sim, facto, não faz muito eu sentido. até tenho uma história curiosa em relação a isso, que é, eu estava tão habituada a isso, não é? Que em Espanha não põem batatas e arroz no mesmo prato. Isso E cá em ou é quase nenhum batata. sítio do mundo, O tirando quê? Portugal e em quase nenhum sítio do mundo, tirando para aí os países com língua portuguesa, o Brasil também faz isso. Se calhar alguns países da América Latina. Sim, a Argentina também faz, com o Salomitas, Hum, portanto, mas de facto não é o que é preconizado, não é? exato, exato. E o empregado de mesa perguntou quem vai querer batatas ou arroz? E eu, batatas e arroz, porque já estava, isto foi no início, não é? Quando eu cá estava, Mas tem batatas havido um e arroz, movimento tipo, de qual é alteração. a dúvida? Sim, é isso mesmo. Mas tem havido um movimento de alteração. Muitas vezes tu vais agora aos restaurantes e, por exemplo, pedes um hambúrguer e ele ou acompanha com arroz, ou com salada, ou com batata frita. E escolhe-se dois de três. Portanto, há quem escolha o arroz e a batata. Ok, mas podes escolher a batata frita e a salada, ou o arroz e a salada. Portanto, já não há Sim, esta obrigatoriedade que é o prato típico em Portugal, que vem com 2 rodelas de tomate, um bocadinho de cebola e arroz e batatas fritas. Portanto, isto muitas vezes já é facultativo e tem havido maior sensibilização também, e ao lado salutar, pela pressão para sermos magros, etc., das redes sim. sociais e a preocupação. E também os ginásios triplicaram em Portugal, de há 10 anos para cá. Há ginásios em todo lado. Antes havia poucos É, ginásios na maior parte das cidades. Portanto, é uma coisa sim. cada vez mais comum. A pessoa ir ao ginásio 2, 3 vezes por semana, estar preocupado com a alimentação. Também é bem aceito as pessoas não comerem a sobremesa, sendo que provavelmente também deves conhecer pessoas que dizem sempre que estão sempre em dieta. Eu agora estou com aquela dieta que é a dieta dos 31 dias, ou a dieta da lua, ou a dieta dos pesos, ou a dieta da água. Ou a Sim, dieta... mas, Estas sim. pessoas também têm uma má relação com a comida e muitas vezes o que acabam por ter é binges. Andam a tentar fazer dietas durante um mês e perdem 10 quilos e depois entram outra vez num quadro de binges que comem muito, 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 muito e recuperam o peso todo em 3 Uhum, 4 dias. sim, Portanto, tudo o que é perdido muito depressa também geralmente é ganho muito depressa porque não se alterou os hábitos. Apenas fez claro, uma greve de fome e claro. fez ali num período. Sim, sim, mas parece que se há coisa que tem realmente sucesso como conceito são as dietas. Já sempre houve Sim. dietas, pelo menos praticamente desde o início do século XX, que são conhecidas dietas e que Sim. foram seguidas dietas e continua. Quer dizer, não quer dizer que para um caso específico, é verdade, se tu estás a treinar para ser, sei lá, culturista, obviamente que tens que seguir uma dieta
não é? Não sei se estás de Sim, acordo. mas é uma dieta hiperproteica. Portanto, Claro, a questão é claro, as pessoas que não conseguem controlar-se e então estão sempre a fazer algumas dietas para tentar emagrecer. E estas pois. pessoas é que têm um risco, isto é um fator de risco, como disseste há bocado, sinais de alarme. As pessoas estão sempre a Uhum, tentar fazer dietas, que não comem, durante, sei lá, 5 meses não comem nenhum hidrato de carbono. Decidiram que não vão comer hidratos de carbono. uhum, Faz sentido. A roda dos alimentos tem lá os hidratos de carbono, é suposto. A roda dos alimentos é uma representação do que é suposto estar num prato saudável. Tem lá os hidratos sim, de carbono, e tem lá os laticínios, e tem lá as proteínas de origem vegetal ou animal. Portanto, a pessoa sim, decidir deixar de comer alguma dessas coisas é contraproducente, não é? uhum, sim, 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 é verdade, sim. Mas de facto isto já está. Ou seja, por exemplo, a anorexia é uma coisa descrita há muitos anos. A princesa Sissi da Áustria pesava-se 3 vezes por dia. Portanto, há descrições de que parece que ela de facto teria uma anorexia. E quase não Uhum, tinha, fazia muitas greves de fome e pesava-se 3 vezes por dia. Portanto, qual é a necessidade de se pesar 3 vezes por dia? As pessoas com anorexia começam-se a pesar 3 vezes por dia. Às vezes pesam-se antes de comer e depois de comer, para ver a diferença. Pesam a comida, pesam-se a elas, comem, depois pesam-se depois. claro, isso E é um aí, quadro mesmo patológico, portanto, aí não há grande dúvida quando é um não, quadro de anorexia. claro, Comer e vomitar, portanto, bulimia, também a pessoa se encontrar alguém a vomitar depois da refeição, sem ser porque está mal disposto, não é? sim, À partida também é um quadro patológico. O binge eating, que é o mais prevalente, chega a ter uma prevalência de 3,5%. Portanto, 4 pessoas, 3,5%, 3,5 pessoas vá, em 100 têm este diagnóstico. Portanto, também é uma doença, apesar de tudo, bastante até prevalente. E, portanto, este passa mais ao lado. É aquela pessoa que come muito, de vez em quando, e as pessoas não sim, valorizam. só sabes se a conheces muito bem, não é? Só sabes isso se ela também tiver confiança para te dizer, ou se vives com ela, ou, Sim. não E a é? pessoa às vezes acha que. Às vezes as pessoas também não distinguem o que é que somos nós e o que é uma coisa que nós temos, uma doença que temos. E, portanto, acham, eu sou assim, eu sou uma pessoa que como muito, eu como sempre 2 pratos. Não, tu tens um quadro que faz com que comas 2, 3, 4 pratos e não era suposto. Ok? E como estás todo o dia inteiro a tentar emagrecer, a maior parte das coisas que nós fazemos na primeira consulta é dizer tens de comer todas as refeições do dia. Porque se não comes as refeições todas, como é óbvio à noite, estás cheio de fome, tal como os nossos antepassados, e vais comer tudo o que encontrares em casa. Claro, Há alguns truques, não ter muitos doces em casa, para não cair nessa sim, armadilha de comer os doces e haver aquele momento do azar. Agora não interessa, já posso comer tudo, que é abrir a caixa de Pandora, não é? Tipo, perdi por 100, perdi por 1000. Comi uma bolacha, mais vale comer o pacote inteiro. Não é bem assim, yeah. pode ser só uma Não, bolacha. não é nada assim. Aliás, a diferença reside toda aí, não é? Tal e qual, no De equilíbrio. uma bolacha para o pacote, é? É no equilíbrio, portanto, que está aqui o busilis, não é? Portanto, é a pessoa conseguir Exato. equilibrar. Sim, mas a questão, há bocado que a Alexandra falou sobre a relação da comida, hum, eu acho que também é a própria pressão das pessoas. Eu acho que vejo muita gente a pressionar os filhos para serem mais, as filhas neste caso, não comas isso, ou filhos, ou não sei, o familiar, digamos assim, ou os tios, É primos. mais comum sempre nas mulheres. É Não bastante mais comas comum. isso, olha o que é que estás a meter na boca, ou sei lá, sempre E a pessoa comentários. sente-se culpada, não é? E depois começa a pensar, sempre que está a comer um doce, sente que está a fazer um pequeno crime. Há É, autores dizendo que pode sim, autorizar-se a fazer o crime ou não. Mas é um casamento, não há problema. Mas é o aniversário de não sei quem, não há problema. Mas é só o último dia de não sei quem na empresa, não há problema. Só que depois há tantas vezes em que não há problema que de facto a pessoa acaba por ter um excesso de peso. E a uhum, relação com a comida é má. Portanto, começa de miúdos. Há formas de prevenir, as pessoas comerem todas juntas à mesa, não ser os filhos comem uma hora, os pais comem a outra, ou cada um come no seu quarto. O momento de refeição não ser a ver televisão, ser as pessoas a conversarem. Ser um espaço agradável, onde se fala, onde se conversa. Porque a comida, sim, de facto, é das coisas mais prevalentes da nossa vida. As pessoas, quando combinam alguma exato. coisa com outras, combinam algo que seja comer. Ou é beber um copo, ou é beber um Sim, café, ou é ir almoçar, ou é jantar, ou é tomar um pois pequeno é. almoço. Portanto, as pessoas combinam alguma coisa que tenha comida, quase sempre. E se a Sim, pessoa começa a ter um problema com a comida, deixa de ir a eventos por ter medo de ter que expor à outra pessoa a sua dificuldade em comer. sim, e também tem lógica que isso se tenha agravado de certa forma ao longo destes últimos anos, porque estivemos mais tempo em casa, sem eventos sociais, ou tantos pelo menos, Sim, e a pessoa começou, talvez, e com as redes sociais e tudo, é provável que agora exista mais gente que tenha essa necessidade de comer aquilo que prepara em casa e não ir ao encontro social porque
porque eles vão comer uma coisa diferente de mim, que eu não estou habituada, e isso vai me causar stress. E também há o aumento cada vez mais do fast food e das comidas que são altamente palatáveis, tipo as batatas fritas, aqueles snacks. Portanto, uma batata frita de pacote tem pouco valor nutricional. Aquilo, sobretudo, tem tipo espessantes, aumentadores de sabor, enhancers, tipo food enhancers. Portanto, sal e gorduras. São sal e gorduras. E a pessoa come 4 batatas fritas e até se sente relativamente saciada, quando na verdade não está. E associado períodos em que não come nada, 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 e períodos em que come açúcares ou lípidos polissaturados, portanto, como as batatas fritas, dão um grande aumento da dopamina, dão um grande aumento de reforço. A pessoa sente-se muito bem a fazer aquilo. Então reforçam este comportamento. E é um comportamento aditivo. Ou seja, funciona quase como se fosse uma adição à comida, que também é um diagnóstico que se quer introduzir, porque também é difícil de codificar, porque como toda a gente come, ao contrário das drogas, não é? Não anda toda a gente a tomar heroína, não é? Portanto, quem toma heroína de forma recorrente tem uma perturbação. Mas toda a gente come, portanto, onde é que se mete o risco entre o que é uma adição à comida e o que é que não é? E muitas vezes acontece isto. Portanto, períodos de stress longo, sem comida, associados a períodos em que está comida muito açucarada ou com muitas gorduras, em curto período de tempo e com pouco valor nutricional, promovem quadros de bulimia e de binge eating. E por isso é que estas duas, a bulimia e o binge eating, e não a anorexia, têm aumentado muito nos últimos anos. E cada vez são mais prevalentes. E que tens países como os Estados Unidos que têm 20% da população com obesidade, não é? Sim, é uma loucura. Quase todas as pessoas que têm obesidade têm quadros de binge eating associados. E é curioso, um dado curioso que eu vi há alguns meses, e não sei se continua assim, mas não sei se também se tens dados sobre isso. Portugal é da Europa, tem a população mais obesa, feminina mais obesa, ou a quarta população mais obesa da Europa. Sim, é bastante provável. Tem um bocadinho pelo que soou há pouco de haver esta pressão social em Portugal e muitos dos países da Europa os almoços são maçantes, de facto, e as pessoas fazem muito desporto, sobretudo na Europa Central, em cidades que dá para andar de bicicleta, etc. Em Portugal as pessoas são relativamente sedentárias, usam muito o carro, têm estas refeições com muita batata frita, com muito arroz, com muitos fritos, e isto é algo muito cultural e aceite. Chega a ver os doces típicos em Portugal, são todos muito açucarados. Os doces são uma coisa do outro mundo. Sim, os doces são uma coisa do outro mundo. Sim, e é perfeitamente normal comer um pastel de nata de manhã e um pastel de nata à tarde. É uma coisa totalmente aceita. E de facto é algo muito calórico e portanto é tal coisa. Não tomem um pequeno almoço, depois comem uma coisa com muito açúcar, depois não comem nada. Comem pouco almoço e depois à meia da tarde comem outra vez o pastel de nata e isto dá um grande reforço para comer este tipo de comidas muito açucaradas e não para comer brócolis ou courgette ou uma sopa. E estes, sim, são fatores de risco para entrar em quadros destes de bulimia e de binge eating. Portanto, convém estar atentos a isso e, de facto, desde miúdos e adultos continua a valer a pena diversificar o que se come, comer hidratos de carbono de absorção lenta. As pessoas têm muito medo de comer batata, muito medo de comer pão. Pá, não há mal nenhum. Sim, o que as pessoas não perceberam, eu acho, muitas pessoas não perceberam é que nem todos os hidratos são iguais, não é? Aliás, há hidratos de carbono de péssima qualidade ou muito, muito má. Tem um mau marketing, é um facto. Tem um mau marketing. Ah, sim. Sim, tem, completamente. E as gorduras também. Se entrássemos por aí, quer dizer, as pessoas metem as gorduras todas na mesma caixa, não é? Tal e qual. Olha, eu acho que temos que trabalhar nesse sentido de uma boa relação com a comida, porque de facto é o que tu dizes, ela está disponível em todo lado, ou pelo menos por agora está disponível não, eu acho que durante todo o dia temos comida à nossa volta e temos necessidade de comer para sobreviver. Então, mais vale trabalhar essa relação e que ela seja positiva. E tentar prevenir, sobretudo tendo uma boa relação com a comida. Portanto, isso implica que os espaços de refeição não sejam um crime, uma punição, estou a comer isto e não devia, e seja um espaço não de partilha, de falar sobre a comida e debater o que é que se come, porque é que comeste isto, porque é que não comeste aquilo, qual é o lanche mais saudável, qual é o lanche menos saudável. Mas, por outro lado, quando estes quadros começam a surgir, estarmos atentos a eu já reparei que ela, ao final, depois das refeições, vai à casa de banho, vai sempre à casa de banho, se calhar vai vomitar. Ou anda a recusar-se a vir aos jantares, ou parece que perdeu bastante peso, se calhar é melhor perguntar. Tentar atento a estas alterações mais bruscas, ou no peso, ou num comportamento da pessoa, ou de evitar estar com os outros, ou estar mais tristonho ou assim,
E aí sinalizar para consultas específicas de comportamento alimentar, porque estes quadros têm tratamento, dá para ajudar as pessoas e mudarem um bocadinho a relação com a comida. Olha, se alguém tiver esta questão, onde é que te pode encontrar para Uh, consulta? Podem procurar aqui diretamente no Instagram ou no Hospital Santa Maria, ou Uhum. também em consultórios privados, podem ir ao MJA, podem pôr na net, também encontram, ou pôr no meu nome, no Google também aparece. Mas estou completamente disponível para responder a dúvidas que tenham pelo Instagram, completamente. Até porque, de facto, às vezes não é um diagnóstico, às vezes é só uma dúvida. Estou a fazer isto bem, estou a fazer aquilo mal, e portanto isso não é um diagnóstico de uma doença de comportamento alimentar grave, como uma anorexia, que em muitos casos leva à morte, não é? Portanto, se a pessoa de facto não recuperar o peso, há o risco de morrer, se não for Uhum. tratada a tempo. Portanto, aí Uhum. são quadros mais graves. Mas podem interpelar-me por aqui diretamente, sem problema. Obrigada, Tiago. Está bem? Agradecemos muito a tua participação e espero que as pessoas que estejam aí tenham gostado desta explicação tão boa, tão clara. Uma pequena partilha também, pronto. Também era para ser uma coisa curta. Pronto, fico ao dispor. Está bom? Obrigada, Tiago. Olha, e um bom fim de Obrigada e semana. boa tarde. Boa noite, aliás. Exato. Então, boa noite. Beijinho, obrigada.